Olá, sou Ranija. Este é o primeiro programa do Elefante na Sala, onde vamos abordar os temas que a comunicação social não fala. Hoje temos connosco o escritor Gustavo Santos, autor do livro Não Obedências Mais. Olá, Gustavo, bem-vindo. Olá, Radija, obrigado por me receberem sempre nesta perspectiva independente e assim que eu gosto, movimentos e pessoas que se aliam porque têm ideias em comum. E nós estamos numa altura em que precisamos mesmo nos aliarmos. Ok? Muito obrigado por me receberem. Gustavo, como é que tu estás a lidar, em primeiro de tudo, com as críticas de algumas pessoas dentro da chamada resistência, não é? Vou dar o nome, mas da resistência, e por que motivo é que tu achas que essas críticas estão a acontecer? Olha, eu também não aprecio o nome de resistência. Eu acho que eu pessoalmente não estou a resistir a nada. Eu estou sim focado em construir alguma coisa e não em resistir. Eu tenho algumas questões muito fortes na minha vida. Eu, por exemplo, não me identifico com um ativismo revoltado. Essa é a primeira questão. Eu acho que uma pessoa revoltada não pode ser ativista. Porque o ativismo não é ir contra nada, é ir a favor de. É a minha visão de ativismo. E também não me identifico com uma resistência vítima. Portanto, para te responder diretamente a essa pergunta, talvez estejam a acontecer essas infelicidades dessa malta que se enquadra dentro da resistência para eles, em relação a mim e à minha pessoa, e até este meu livro, ao Não Obedeças Mais. Talvez porque eles sintam que estão nisto há muito mais tempo do que eu, que têm muito mais mérito do que eu, que têm um know-how sobre as coisas muito mais profundo que o meu, e por isso existe talvez inveja, egos inflamados. E eu gostava de dizer às pessoas, eu disse isto na apresentação do livro na FNAC do Colombo e não tinha dito a ninguém, gostava de dizer a essas pessoas que eu estou alerta para isto há muito tempo. E isso começa logo quando eu não posso, por lei, assistir ao nascimento do meu segundo filho em março de 2020. A partir daí, março de 2020, eu comecei realmente a questionar tudo. O que é que acontece, Radija? É que eu começo a questionar tudo numa altura em que eu não estava nas redes sociais. Eu estive afastado das redes sociais há 4 anos. Durante 4 anos. Portanto, quando eu começo a questionar, eu não partilho porque eu não tenho redes sociais. Eu não preciso de partilhar para começar a questionar. E as pessoas não têm que saber quem eu sou ou o que é que eu ando a fazer porque eu partilho nas redes sociais. Portanto, eu ando nisto, porventura, há tanto tempo como eles e, porventura, até com causas mais fortes do que eles. Agora, sou médico? Não. Sou um estudioso profundo, convicto? Não. Sou cientista? Não. Sou advogado? Não. Não sou. Mas sou um homem livre, com um espírito crítico muito, muito forte, com uma intuição apuradíssima, além de ter ao meu lado, nem à frente, nem atrás, ao meu lado, toda uma estrutura de estudiosos, advogados, médicos. Portanto, eu não estou sozinho no meio disto. Ao meu lado está uma equipa inacreditavelmente genuína, que não julga, que aceita. Aquilo que eu quero é que, a seguir este livro, várias dessas pessoas que se enquadram dentro desse movimento de resistência do qual eu não faço parte, do qual eu não me identifico e que, portanto, eu não represento, nesse movimento, nem movimento nenhum. Não represento nem nenhuma pessoa, nem represento nenhum movimento. Eu sou um homem independente. Não tenho partido político, não tenho religião, não trabalho para ninguém. Sou dono e senhor das minhas escolhas. Portanto, eu sou um homem independente. Aquilo que eu mais quero é que essa malta que criticou, que se chegue à frente e escrevam eles os livros deles. Porque este livro sozinho vai acabar. Este livro é um pretexto. É mais um pretexto para nós nos aliarmos em nome da liberdade. Não para nós nos crucificarmos, julgarmos ou segregarmos. Esse princípio, para mim, não funciona e eu não faço parte dele. Certo. E então, deixa-me te perguntar uma coisa. Durante estes 2 anos, se é essa a tua postura, durante estes 2 anos, onde é que tu estiveste e a fazer o quê? Para agora apareceres e, de certa forma, colheres os louros de todas as pessoas que estiveram aqui a lutar, sozinhas e sem o apoio de qualquer figura pública, de qualquer pessoa mediática, e agora vens tu passar 2 anos colher os louros do nosso trabalho, do nosso não, do trabalho destas pessoas durante 2 anos. Sim, eu consigo perceber essa ideia que tu estás a dizer. Quem escreveu este livro fui eu. Este livro que está aqui representa a minha verdade. Se há alguns louros a colher, são meus. Se tu
fizeres uma maratona e chegares ao fim, os louros são teus. Não sou mas porque estava a aplaudir-te. Tu é que correste. Certo? Quem escreveu este livro fui eu. Quem lutou por uma editora fui eu. Porque eu não desisto à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Eu sabia que este livro tinha que ficar para fora. E eu tive negas de várias editoras. Sendo um autor que vende, ter negas de editoras, uma coisa não joga com a outra. Eu não estava habituado a isto. Não foi fácil para mim. Ir bater à porta das editoras e dizer assim, não, nós não te queremos acompanhar. Não conseguimos acompanhar. Não é fácil para mim. Porventura, algumas pessoas desistiriam. Eu não desisti. Portanto, este livro está cá fora porque eu escrevi, porque eu ousei escrever o que está aqui dentro. Escuta, Radija, o que está aqui dentro tem muito mais de perigoso do que dolores a colher. Muito mais de perigoso. As ameaças que eu tenho vindo a sentir, escuta, qualquer pessoa que coloca a sua verdade aqui fora, atenção que essa é a minha verdade, não é a verdade universal. Por isso é que este livro está assinado pelo Gustavo, não pelo mundo. Essa é a minha verdade. Eu exponho-a, nunca a imponho. Qualquer pessoa que partilhe a sua verdade, primeiro é julgado. Depois tentam descredibilizar. Depois ameaçam e no fim, se conseguirem, processam. Eu estou a passar por esse caminho todo. Isso, do outro ponto de vista, também são louros a colher. Quantas dessas pessoas quereriam colher esses louros? Não é fácil estar neste palco. Se há uma figura pública que chega à frente, eu não sou o único. Temos a Joana, temos a Sandra Celas, há mais figuras públicas a chegarem-se à frente, na forma delas, porventura, mais elegante, mais feminina. Esta é a minha forma um bocadinho guerrilheira, mas de guerrilha, mas também delicada. Mas quantas pessoas, eu já fiz já me questionei, quantas dessas pessoas que criticam e que mandam pedras agora a mim, porque têm inveja, ou porque o ego de repente disparou, quantas dessas pessoas aguentariam 24 horas na minha pele? Não é fácil. É, exato. Diz-me outra coisa, Gustavo. Diz-me. No dia 16 de abril de 2020, foi dito por ti que o Covid era um mensageiro de amor. Gostava que tu esclarecesses, para quem tem esta dúvida, o que é que quiseste dizer com isso? Obrigado por essa pergunta. Eu já esclareci 2 vezes no meu Instagram, só que o meu Instagram só tem 9.000 gladiadores. Há malta que tem 100, 200 mil seguidores. O meu só tem 9.000 gladiadores. Portanto, é uma diferença grande. E esse é um dos textos que passei no livro. Eu não quero seguidores, eu quero gladiadores, que é diferente. Não quero gente a seguir-me, quero gente ao meu lado, na linha da frente. Isso que eu disse, eu repito, sublinho a fluorescente. Covid existe. É um vírus que foi criado em laboratório. Para mim, não tenho a mínima dúvida. Atenção que eu estou a representar a minha verdade. Nenhum movimento, nenhuma pessoa, nenhuma ideologia. A minha verdade. Para mim, o vírus foi criado em laboratório. Portanto, ele existe. Qual a intenção? Trazer caos e medo. Além de outras coisas que se vão começando a saber agora. Máscaras, PCRs, lockdowns, vacinas, certificados de obediência. Não são digitais, são certificados de obediência. Tudo isto muito bem articulado, já uns anos antes de sermos informados que esse vírus aparecia, já estava a ser criado há uns anos atrás. Quando eu digo isto, este é um vírus do amor, porquê? Porque jamais esta conversa existiria se ele não tivesse aparecido. Há alianças que nunca aconteceriam, alianças de liberdade, em nome da liberdade, que nunca aconteceriam se não tivessem, através de um vírus criado em laboratório, tentado trazer o medo e o caos para a humanidade. E agora diz-me, qual é a palavra que melhor define amor? Para mim, liberdade. Amor é liberdade. Se há alianças em nome da liberdade, é amor que estamos a fazer. Portanto, este vírus trouxe medo e caos, mas este é um vírus de amor. Precisamente porque há alianças que nunca aconteceriam se ele não tivesse aparecido. Explicado? Explicado. Boa. Explicado. Mas são pontos de vista, exatamente. Aqui no livro, Sim. tu abordas muitas vezes uma palavra que separas por pontinhos, que é a palavra sistema. 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 O que é para ti o sistema que tu tanto falas neste livro? É como, aliás, as duas primeiras palavras indicam, é uma soberania idiota. Ou seja, o sistema estamos a falar de algo associado à nova ordem mundial, que
quer exercer poder e controle sobre a humanidade há décadas, não é uma coisa de agora, já é uma coisa que acontece há bastante tempo. E atenção, porque há algo que me preocupa bastante, que é se a Europa, em algum momento, vai decidir adotar o modelo chinês. É porque na China isso está fortíssimo. Todo o Ocidente entregou a produção à China. Portanto, a economia chinesa, apesar do povo ser um povo absolutamente submisso, assustado, obediente, toda a economia chinesa disparou. E o que acontece é que, em termos políticos, sociais e económicos, a China é um modelo de sonho dos globalistas ocidentais. Ou seja, se este modelo chinês, que eu posso caracterizar como sistema, se encaminha para a Europa, malta, nós temos que nos mexer. Não é mandar pedras uns aos outros, ter invejas uns dos outros, é dar as mãos e dizer assim, se é isto que tu fazes bem, eu estou contigo, nunca contra ti. Eu estou contigo, porque as pessoas não fazem puta ideia do que acontece na China, de como é que as pessoas são tratadas na China, do controle que existe nessa ditadura totalitária. Portanto, é bom que as pessoas vão ver o que lá se passa, porque isso pode imprimir-se na Europa. E se isso acontece na Europa, Khadija, nós temos que nos assumir enquanto povo como autos responsáveis por isso mesmo. Ou porque obedecemos, ou porque em vez de nos unirmos, atiramos pedras uns aos outros. Certo. Temos aqui outra frase que me deixou assim um bocadinho curiosa. Curiosa ou chateada? Não, curiosa. Boa. Tu dizes no livro, se não houver nada por lutar, não haverá por que viver. A paz é coisa do céu. Isso. É isso. Eu há bocadinho que falei-te, eu tenho um espírito de guerrilha em mim. Fui um querido durante 10 anos. Não. Eu tenho isso também. Eu tenho esse lado de delicado, mas tenho também um lado de guerreiro. Sempre tive isto na minha vida. E é impossível, com um lado de guerreiro, tu seres uma pessoa consensual. E eu jamais quereria ser consensual, porque se for um consensual, sou um banana. Sou um obediente, sou um gajo calado. E isso nunca acontecerá. Eu tenho um espírito de last man standing, sempre fui assim. Eu sou o último gajo de pé. Se for preciso, eu sou o último gajo de pé. Portanto, quando emprego o verbo lutar, não é para lutarmos com armas nem com katanas, como isso acontecia há umas décadas e há uns séculos atrás. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver lutar com ações, lutar com atitudes, lutar em nome da dignidade. Hoje em dia, perante tudo o que já se sabe, e vamos ver se esta questão do Covid-19 não é apenas um cavalo de Troia para coisas muito mais graves que estão a acontecer e que nós podemos não estar a ter total noção do que acontece nessa transparência. Portanto, quando eu falo em lutar, eu digo para as pessoas sentirem que merecem ser dignas. Mas somos nós que temos que lutar pela nossa dignidade. Escuta uma coisa. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu também acredito em Deus. Mas não lhe peço nada para ele fazer por mim. Tem que ser eu mexer-me, não é? Eu tenho esperança que Deus resolva. Tenho esperança que o livro do Gustavo venha trazer alguma mudança. Tenho esperança que a Khadija, com a força dela, mude alguma coisa. Como assim? Esperança implica ação. Se não agires, não adianta de nada ter esperança. Quem tem que mudar tudo és tu. Sou eu. É ele. Qualquer pessoa que está aqui, quem está a ver em casa. Nós é que temos que mudar tudo. Primeiro dentro, perceber que nós não nascemos para nos alimentarem de migalhas. Nós nascemos para sermos reis e rainhas. E termos a total noção de que temos o direito de ser livres. E a nossa liberdade é interior, não é exterior. Ninguém nos tira, nada nos tira. É nossa. Nós é que escolhemos ser livres ou obedientes. E esta guerra, esta luta, muito mais ser uma luta em relação a alguma força externa, é sobretudo uma luta interna. Entre o meu amor e o meu medo. Entre a minha coragem e a minha obediência. Muito mais uma coisa interna do que uma coisa externa. E então isso justifica a frase também que diz: sem guerra não se valorizará a paz.
e paz a mais e evolução a menos. Isso. Escuta, eu não quero ser Buda no Tibete, não é? É uma seca. Está há bocado contaste, estiveste um mês no Alentejo e ficando maluca. Eu percebo, eu estive bem, mas peço desculpa, um ano, peço desculpa. Ou seja, não dá para vermos o elefante na sala e irmos meditar o dia todo. Não dá. E eu acho que isso é importante. Mas não chega. Aliás, uma das frases do texto é precisamente essa. Meditar é bom, mas não chega. Tens que pôr os pés no chão. Exatamente. E a voz colocada, sem medo. E o queixo erguido, e os olhos em frente, e o peito para fora. É isso. Façamos. Gustavo, temos aqui uma citação muito polémica. Sim. Sua. Outra? Outra. Vamos embora. Que chocou um bocadinho as pessoas mais conservadoras. Uhum. Foi quando disseste que aprendeste a ser pai com o teu cão. Pá, já tem uns anos. Verdade. Queres esclarecer as pessoas mais conservadoras o que é que quiseres? Mas isso não é uma situação do livro. Isso é uma coisa que eu disse há uns anos atrás. Sim, na altura, sabes. Foi a primeira vez que eu tive um cão, à séria. Ainda está vivo, fez 13 anos, há uma semana ou duas atrás. E eu com ele aprendi uma coisa muito importante, não tinha aprendido ainda, sabes? Que chama-se amor incondicional. Que é só a questão mais importante para todos os seres humanos nesta viagem para esta vida. É aprendermos a amar incondicionalmente. E eu, de facto, com esse animal, através dele, descobri isso em mim. E quando nós somos pais, o acesso ao amor incondicional é imediato. Filhos, caraças, meu. Os gajos chateiam-te, gritam, choram, fazem birras. Quando não sabem falar, pedem coisas que não consegues perceber ainda e tu tens que lá estar sempre a amar, independentemente de estares cansada, não teres dormido, estás com maior ou menor paciência. Isto é amor incondicional. E nós não conseguimos amar sempre incondicionalmente. Pá, os cães conseguem. É incrível. Então, este animal, ele apelou o melhor de mim. Ele veio recrutar, ou veio mostrar-me o melhor de mim. É claro que se nós levarmos as frases todas à letra de qualquer pessoa, nós encontramos sempre algo onde pegar. Nós temos é que nos conectar não à destruição do outro, mas ao que é que ele quis dizer com isto. O que é que ele quis dizer com isto? Porque para um conservador, digamos assim, ou para um humorista, digamos assim, em vez de gozar, ou em vez de julgar, deixa-me lá ver o que é que ele quis dizer com isto. Eu também tenho aqui um cão em casa, vamos lá ver se há aqui algum ponto de ligação. Então, claramente, esse cão tornou-me melhor homem. Se me torna melhor homem, torna-me melhor pai. Importante também contextualizar as informações. Isso não é tirá-las, não é? Exato. Diz-me uma coisa. Qual é a tua visão acerca da doutrinação imposta pelo lobby das letrinhas, o lobby LGBT? Escuta. Hoje em dia, toda a mentira tem que ser doutrinada. Caso contrário, não passa a verdade. Ok? Ou seja, para uma mentira ser verdade, a mentira tem que ser doutrinada para que as pessoas fiquem a acreditar nisso como se isso fosse a verdade. Eu sou um homem livre e sou o primeiro, ou estou na primeira linha de respeito por qualquer cidadão, por qualquer homem e qualquer mulher. Todos têm o direito às suas escolhas. E essa é a liberdade. Portanto, a mim não me afeta absolutamente nada as escolhas das pessoas. Se eu concordo com doutrinações, claro que não. Porque nós somos doutrinados, mas desde pequeninos. Constantemente. Seja em termos de religião, seja em termos de educação, agora a questão da ideologia de género. Ou seja, há toda uma questão. Quando tu vais pela doutrinação, tu vais porque queres controlar os doutrinados. A própria educação que nós temos nas escolas, que é obsoleta, é uma vergonha a educação que temos nas escolas, é uma educação que leva única e exclusivamente para um sentido, que é o sentido mental, que é onde as pessoas são mais facilmente manipuláveis. Porque uma pessoa com uma cabeça fraca, triste, dependente,
é uma pessoa facilmente manipulável. A escola devia estar preparada, atualizada, para educar as crianças a sentir, a falarem sobre emoções, a dar-lhes tempo para viverem as suas paixões, hobbies, o que é que lhes apaixona fazer. Mas não. Porque se a educação tivesse esse espaço, desse esse tempo, estaria a formar crianças em adultos ameaçadores com poder pessoal. E a escola não quer adultos com poder pessoal, porque a escola, como ela é, integra o sistema em si. Temos que amestrar crianças livres, são todas diferentes, mas vamos pô-las todas na linha de montagem para que possam ser todos adultos obedientes. E sendo adultos obedientes, as indústrias, nomeadamente a farmacêutica, têm uma avança mensal com estas pessoas, porque são pessoas doentes. O diagnóstico mais fácil de passar é depressão. E numa criança, hiperatividade é crime. A mim, enoja-me. Eu sou pai, enoja-me que se passe a brincar um diagnóstico de hiperatividade. Não estou a dizer que não possa existir uma criança ou outra, mas diagnósticos assim, avulso, de hiperatividade. Porquê? Estamos a medicar crianças com medicamentos que são viciantes, castradores, por terem sintomas de criança. Porquê? Porque saltam, porque gritam, porque pulam, porque questionam. Isto é uma criança, não? Isto é liberdade, em estado puro. Então, como as crianças já não podem ser livres porque os adultos têm que ser obedientes, matamos as crianças. E os próprios adultos já não sabem onde é que está a criança interior deles também. Os filhos têm esse condão, sabes? Às vezes o meu filho, mais novo, 2 anos e meio, chama-me o ninja. Pá, eu também era um ninja, portanto é karma. É incrível. Este puto, ele quer uma coisa, até querer, repete-a 30 vezes. Ele repete as vezes que forem precisas até eu dar. E este puto, eu digo sempre, nós somos os pais deles, somos os seus orientadores, mas eles é que são os nossos mestres. Nós temos tanto a aprender com eles. O amor incondicional nasce com eles também. Então, este puto às vezes mostra-me assim, não que eu preciso muito, mas ele mostra-me assim, por me pedir 30 vezes uma gelatina, vai, uma gelatina, calma, vai estar a fazer tanta coisa a uma gelatina, mas ele quer tanto a gelatina naquele momento, que aquilo para ele é a vida para ele. Então ele está a lutar pela coisa mais importante para ele, que naquele momento é uma gelatina. E pede-a 30 vezes, até eu lhe dar. Isso recorda-me que se for preciso eu bater à porta de 30 editoras para publicar um livro, eu bato à porta de 30 editoras. Isso recorda-me que se eu tiver que passar por 30 pessoas a dizerem mal de mim, eu aceito-as e passo por elas. Os putos têm este condão. Ok? É verdade. Diz-me uma coisa. O que é que tu achas que aconteceu ao direito ao contraditório? Isto desapareceu. Claro, Deixámos de ter. claro, mas já desapareceu há bastante tempo. Não é uma coisa de agora. Onde é que isso está? Onde é que ele foi? Ele foi para o lixo a troco de notas. O que é que se passa? O jornalismo, a pureza do jornalismo, já está vendida há muitos anos. Eu li recentemente que 84% dos jornalistas no Golfo, da Guerra do Golfo, foram coagidos a contar uma narrativa diferente daquela que estavam a ver. 84%. Na Guerra do Golfo. Há quantos anos? Bué. Então, o jornalismo, como um princípio ético, moral e de informar as pessoas, de verdade, este jornalismo já morreu há muito tempo. Há reminiscências. Felizmente. Há jornalismo independente que está a fazer um belíssimo trabalho em nome da nação, mas que também não é reconhecido, porque quando tu combates com a mainstream, não é fácil. Mas essa malta está a fazer o trabalho deles e ainda bem. Portanto, o jornalismo de verdade já morreu há muito tempo. Ou seja, eu não estou a dizer que são todos, mas regra geral, o jornalismo de verdade já morreu há muito tempo. Para isso, inventaram os fact-checkers. Ok? Os fact-checkers foi inventado por alguém que pensou, bom, isto é uma merda, a gente vai ter gente que vai verificar a mentira que estes gajos estão a contar. Estes gajos, jornalistas. O que é que acontece a seguir? A ideia era boa. Mas um fact-checker só existe porque o jornalismo já estava corrompido. Okay? O que é que acontece? É que estes gajos agora também já estão vendidos. Ou seja, está tudo vendido. As ideias até são boas, mas depois, onde há dinheiro, há decadência humana. Ok? Portanto, os fact-checkers agora
que são, eu escrevi no livro, é uma frase que me saiu muito bem, que agora não me recordo de todas, que é como se fosse, como, os fact-checkers são o Dinis a transformar uma mentira numa verdade. Ou a desfazer uma verdade numa mentira. São o Dinis. Ou seja, eles são pagos. Não estou a dizer que são todos, uma vez mais, ok? E esta é a minha opinião sobre jornalistas, fact-checkers e sobre o sistema, porque isto está tudo englobado dentro do sistema. Então, são o Dinis. Os gajos pegam numa coisa que está de caras que é verdade, vai o polígrafo, vai o contra-rotações, os gajos quiserem chamar aquilo. E como não interessa que chega às pessoas, passa para falso. Isto é difundido para a mainstream. Para todos os canais televisivos, para todos os blocos informativos, para todos os jornais dependentes. Jornais dependentes que eu agora chamo jornais e pessoas e canais que chamo hashtag obedientes remunerados. Porque pior do que a obediência, a ausência de escrúpulos é tão grande que uma obediência remunerada, então ainda é pior. Que os obedientes eles podem não obedecer, eles podem obedecer porque têm medo. Radija, há pessoas que obedecem porque foram doutrinadas de tal maneira que nem sequer imaginam que podem questionar. Eu sinto uma enorme compaixão para estas pessoas. Eu imagino os velhotes. Eles nem sequer imaginam que podem questionar o que um Presidente da República diz, o que um Primeiro-Ministro diz, o que o senhor do telejornal diz, o que aquele jornal que é consagrado, que tem décadas de história, diz. Eles nem sequer imaginam que podem questionar aquilo. Porque eles nunca foram ensinados, nunca ninguém lhes disse que eram livres para questionar. E esse livro, o autógrafo que eu dou nesse livro, é sempre, és livre. Ou seja, eu acho que há muitas pessoas que não sabem que são. Há pessoas que se esqueceram que são. E há pessoas que têm que ser relembradas que são. Esse livro vem relembrar as pessoas que elas são livres. E um dos princípios da liberdade e da não obediência é precisamente questionar. Nós estamos aqui através do livro. Temos aqui 3 letrinhas. Sim. Que foi logo que me chamou mais a atenção. Que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é o sistema. É um grupo muito restrito de pessoas que quer mandar no resto da humanidade. E como o resto da humanidade, nós somos muitos bilhões agora, a ideia deles passa por exterminar alguns. E eles vão criando questões precisamente para que esse extermínio aconteça. Questões a ver com a natalidade, questões a ver com vírus criados em laboratório, questões a ver com, agora vêm as alterações climáticas, como se nunca tivessem existido alterações climáticas. Vamos lá ver uma coisa. O planeta é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, ele está em constante alteração. Ok? Portanto, é uma coisa que vão pegar nisto outra vez, vai ser a nova maluquice. Calma, malta. Chuva, neve, frio, sol, vento. Sempre houve. Sempre houve. O planeta é um organismo vivo, sempre houve alterações climáticas. Portanto, a nova ordem mundial, esse livro, é claramente, lá está, é uma desobediência a essa ideologia, digamos assim. É dizer assim, olha, eu percebo o que vocês querem fazer e tenho que reconhecer que eles estão a fazer bem, porque o objetivo deles é trazer caos ao mundo para que eles possam governar a seu bel prazer. Tem que lhes bater palmas. Estão a conseguir, o mundo está um caos. Parabéns. Estão a fazer o trabalho deles. Incrível. Nós, porventura, é que não estamos a fazer o nosso. Que é papar o que eles nos dão com a testa. Usar máscaras para tudo e mais alguma coisa. Se é farsa da DGS, para mim é uma farsa. Não estou a dizer que é uma farsa para toda a gente. Agora tem que dizer estas coisas, senão a malta... Para mim é uma farsa. Não, escuta, quando eu tenho uma idosa da DGS a aconselhar aos adolescentes para serem reforçados com uma nova dose, para mim, só para mim, não é para o mundo em geral, para mim isto é hediondo. Para não chamar outras coisas. Quando nós temos agora a Pfizer e a Moderna, com autorização da Europa, para vacinar crianças, bebés, a partir dos 6 meses. 6 meses. Quando está provado que a vacina não faz bem a nada. A nada. A vacina tem que imunizar a pessoa e proteger aqueles que estão à volta dela.
nem uma coisa nem outra. Portanto, a vacina não faz bem a nada. Mal, na minha opinião, não é na opinião do mundo, na minha opinião, faz. Nunca houve um morticínio tão grande em Portugal. Nós temos gente em todo o mundo a cair redonda no chão, de repente. Portanto, a taxa de mortalidade no mundo, disparou depois, pós-inoculações. Eu não estou a dizer diretamente que é da vacina, porque eu não tenho essas provas, ninguém as tem, porque mesmo que elas existam, elas estão escondidas, mas, Radija, isso virá tudo ao de cima. E este escândalo que aconteceu há 2 semanas, desde que nós estamos agora aqui a falar, não sei quando é que isto passa depois, mas há 2 semanas, este escândalo da Pfizer, em que onde é afirmado que a vacina não foi testada em termos de transmissibilidade antes de vir para o mercado, onde os contratos não são revelados para a União Europeia, não são revelados. Em Portugal, o Estado português também deixou de revelar os contratos e foi gasto muito dinheiro para termos vacinas para não sei quantas vacinas para toda a gente aqui em Portugal. Portanto, este escândalo que veio agora, quando o nosso governo e o governo todo do mundo disse não, vamos nos vacinar em nome de todos. Imunidade de grupo. Como assim? Imunidade de grupo? Quando nem sequer protege o próximo? Quando a vacina nunca foi testada em termos de transmissibilidade? Vão dar baile a outras pessoas. Isto é crime. É crime. Alguém devia julgar o governo. Eu não sei. Mas o governo devia ir para a justiça. Qual é que é o problema? É que a justiça também já está nas mãos, nas garras do sistema. Ou seja, ou tu tens poder pessoal, ou tu tens uma confiança enorme, ou tu tens convicções que são avassaladoras em termos de ti própria, dignidade, justiça, igualdade, lealdade, fraternidade. Se tu não tens isto, é fácil tu seres trucidada por este rolo compressor. Porque isto está muito, muito bem organizado, precisamente para a decadência da humanidade em prol do poder e do controle de uma nova ordem mundial. E como é que achas que podemos enganar estes donos disto tudo, esta soberania idiota que quer tomar conta do mundo à força? Como é que os podemos enganar? Eu não aplicaria esse verbo, não aplicaria enganar, porque como é que nós conseguimos sobreviver a isto, não é? Como é que a gente consegue viver, exatamente, como é que a gente consegue viver numa linha paralela a esta? Bom, primeira questão, não liguem televisão quando tiver a dar espaços informativos. Segunda questão, não comprem jornais dependentes. Terceira questão, não julguem quem tem uma ideia diferente da narrativa. Façam por ouvir até ao fim. Perceber porque é que esta pessoa está a dizer isto. Porque é que são tantas pessoas no mundo agora, e em altíssimos cargos já, a vir com esta conversa de que afinal isto não é bem assim, porque afinal fomos enganados. Vamos ouvir até ao fim. E depois, tenham a garantia de uma coisa, que é a única forma de nós conseguirmos escapar a esta mão, que é esta mão que está aqui precisamente, é nós nos assumirmos como homens e mulheres independentes. Independentes no sentir, independentes no pensar e, Radija, fundamental isto que eu te vou dizer agora, sabermos criar alianças, depois deste poder pessoal conquistado, sabermos criar alianças locais, como esta que estamos a fazer aqui agora. Alianças locais. O mundo inteiro está a formar alianças locais. Focos de luz, focos de verdade, focos de coragem. No mundo inteiro estão-se a acender centelhas de luz, no mundo inteiro. Para depois destas alianças locais se formar uma grande aliança mundial. É a única forma. Nós não podemos continuar fechados em casa, calados, com medo de sermos julgados. Qual é que é o problema de sermos julgados se em troca disso vivemos livres? Eu estou nas tintas para o que dizem a meu respeito. O importante para mim é eu saber que eu me permito ser um homem livre. E por fim, Gustavo,
Achas que as pessoas estão a acordar? Tu acreditas nisso? Pá, é verdade, eu acredito. Eu tenho esta visão. Acredito, mas atenção, isto é uma luta que não é de um mês ou de um ano. Isto é uma luta que pode levar gerações. Eu disse isso há muito pouco tempo. A única forma de nós termos, de facto, no poder, políticas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de dignidade, passa muito pela forma como nós educamos os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos de uma forma coerente com o amor e com a liberdade, para que eles possam educar os filhos deles exatamente da mesma forma. E a partir daí teremos então governos poderosos, verdadeiramente poderosos, que são aqueles que aliam o coração à razão e não aqueles que se vendem por tudo e meio. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Radija. Choca aí. Estamos juntos. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigado, malta.